Pronto, estamos gravando agora, né? Como eu havia mencionado mais cedo. Esta é a nossa aula de revisão, certo? Nós veremos aqui todo o conteúdo que já foi estudado durante o semestre, apenas a título de rememória, né? Eu tinha esquecido de colocar os slides aqui para vocês. Já já deve aparecer na tela. Então, hoje, a título de rememória, nós veremos todos os conteúdos que nós estudamos durante esse semestre, tá? Relembrando, a prova de vocês, ela inicia no dia 7 de junho, certo? Então, não tem que ser nessa próxima segunda-feira, na outra, tá? Então, vocês ainda terão aí mais 2 semanas de preparação, né? De revisão geral, de reassistir as demais aulas, né? Que foram lecionadas aí durante o semestre, tá? E hoje a gente vai pincelar algumas coisas que nós já vimos durante todo esse semestre, a título de rememória. E aí, alguma coisa que vocês, porventura, estranharem ou que, porventura, não tiverem assistido a aula e acharem estranho, o professor não lembra, o professor não sei, né? Cada slide ele está lá em cima com o título da aula, né? Com o nome do capítulo daquela aula, e aí vocês poderão, por esse título, se localizar nas respectivas aulas para assistir aquele conteúdo de novo, né, de forma mais detalhada. E lembrando também que ainda hoje, ou no máximo até essa semana, já vão estar disponíveis também no YouTube essas aulas, inclusive a aula de hoje, essa revisão de hoje, para vocês assistirem de forma mais facilitada. Possivelmente a prova ela será aqui pelo Teams, né? E aí a gente pode utilizar uma segunda plataforma de maneira alternativa, para quem porventura estiver com dificuldades de acesso a essa plataforma aqui, tá? Então vamos lá. Revisão geral de administração financeira. A gente começa falando sobre objetivo e ambiente da administração financeira. Então, lembramos aqui, né, do elemento que é necessário para a constituição de uma empresa. Inclusive, isso foi tema da atividade de vocês, né? Então, como o próprio conteúdo de vocês traz, né? A constituição de qualquer empresa, de qualquer empreendimento, ele vai requerer algo chamado aporte de capital, né? Ou a tomada de empréstimos e financiamentos. Então, esses dois recursos, seja um ou sejam ambos, eles vão constituir aquilo que nós chamamos de disponibilidades financeiras do empreendimento, né, que são utilizadas para saldar os compromissos com os fornecedores, tanto de matérias-primas quanto de matérias auxiliares e outros insumos utilizados no processo produtivo, né? Então, quando você fala de constituição de uma empresa, a primeira coisa que você precisa lembrar é importante, é necessário ter o aporte de capital, ou seja, aquele recurso que você já possui, aquele recurso que é seu, ou a tomada de empréstimos e financiamentos, né? Que, considerando, né, numa hipótese em que você não disponha desse capital, você vai obtê-lo por meio de empréstimos ou de financiamentos. E esses últimos especialmente feitos em instituições financeiras, né? Empréstimo a gente pode conseguir, né, de uma pessoa física qualquer, mas o financiamento em si ele é mais comum, né, às pessoas jurídicas, né, especialmente às instituições financeiras. Outro ponto a ser mencionado aqui para vocês é a questão da disponibilidade financeira, né? Então, para que a gente utiliza essas disponibilidades financeiras, né? O financeiro, né? O recurso que eu tenho, ele é utilizado para quê? Eu uso para 4 finalidades, né? Saldar compromissos com os fornecedores, saldar os compromissos com prestadores de serviços. Eu uso também para as despesas operacionais e financeiras, tá? E também eles acabam servindo como receitas financeiras, certo? A função financeira também, né, é mencionada nesse momento. Então, quando a gente fala de função financeira, a gente relembra um pouco do papel das finanças
e do administrador financeiro. Então, o que é essa função financeira? A gente olha isso por dois prismas. Primeiro, a obtenção dos recursos necessários ao desenvolvimento das atividades da empresa, da organização, e segundo, né, a participação ativa na formulação de estratégia de otimização. Quando a gente falar de função financeira, a gente sempre vai lembrar desses dois aspectos, né? Isso já tem muito mais a ver com o papel de finanças e o papel do administrador financeiro. Obter recursos para desenvolver as atividades da empresa e ter uma participação ativa na estratégia de otimização das atividades da minha empresa, certo? Outro ponto que se menciona é a questão do gestor financeiro. Quais as suas funções? Na teoria, nós temos 7 que são as funções do gestor financeiro, né? Então, o que a gente pode mencionar aqui? O gestor financeiro, ele regula o fluxo de entrada e de saída de recursos, que talvez seja a principal função, né, desse gestor financeiro, tá? Ele explora todas as fontes de recursos, né? Recurso próprio, de empreendimento, mercado financeiro, fatores de produção, né? Esse gestor financeiro, ele também age sobre o ativo circulante, ele dimensiona financiamentos utilizados em investimentos no ativo operacional, tá? Ele configura o ciclo financeiro do negócio, aloca recursos de terceiros e também atua no desenvolvimento das operações e conciliação de interesses. Então, quando a gente fala quando a gente fala das funções do gestor financeiro, a gente sempre vai observar esses 7 aspectos. Vocês não são obrigados a lembrar de todos eles, certo? Não se prendam tanto a decorar, assim, a gente está fazendo realmente um relembrete, né? Uma rememória disso aqui. Então, não se prendam tanto a querer decorar essas coisas, até porque esse material, de toda forma, vai ficar disponível para vocês. Então, não se prendam tanto em tentar decorar isso aqui, que decorar não vai fazer muita diferença para vocês. Então, bem, outro ponto aqui, né, a questão de recursos próprios e recursos de terceiros. Então, qual a diferença que existe, né, de recursos próprios e recursos de terceiros? Então, os recursos próprios, inclusive, acho não, isso foi tema da atividade de vocês, né? Os recursos próprios, eles são aqueles que configuram o patrimônio líquido do negócio, né? O capital integralizado, desculpa, as reservas, os lucros retidos, né? E o capital, os recursos de terceiros, perdão, são aqueles que compreendem as contas do passivo circulante e do exigível de longo prazo. Então, dentro dessa diferença, né, recursos próprios e recursos de terceiros, a gente tem um que configura o patrimônio líquido do negócio e outro que configura o passivo circulante. Tá? E, por fim, né, os recursos permanentes e temporários. Isso é o que eu não cheguei a cobrar de vocês em atividade. Então, os recursos são permanentes quando eles provêm, né, quando eles são provenientes de recursos próprios ou de dívidas de longo prazo, e eles são temporários quando eles se referirem a compromissos e a dívidas em curto prazo. Então, a diferença de um para outro, a diferença dos recursos permanentes e dos recursos temporários é que o recurso permanente ele advém de um recurso próprio ou de uma dívida de longo prazo, e o recurso temporário ele diz respeito a compromissos e dívidas em curto prazo, certo? Então, aqui é a grande diferença. Esse foi o primeiro capítulo que nós estudamos. Outro ponto, outro capítulo que foi estudado foi o ambiente operacional do administrador financeiro. Então, a gente tem aqui as operações do mercado, né, no mercado financeiro. Então, aqui, o que a gente pode mencionar?
né? Primeiro, nós temos o mercado cambial, né? O mercado monetário, o mercado de crédito e o mercado de valores mobiliários, certo? Isso, inclusive, estava na atividade de vocês. Eu cheguei a passar a atividade falando sobre isso. Só um momento. Então, aqui. Quais são essas quatro operações do mercado financeiro? Né? São quatro grandes grupos. O mercado cambial, ele compreende as operações à vista e em curto prazo, né? Então, o mercado cambial acaba transformando a moeda estrangeira em moeda nacional e vice-versa, ou seja, estrangeira para nacional ou nacional para estrangeira. O mercado monetário, que compreende operações à vista, de curto e de curtíssimo prazo, e justamente com o intento, né, com o intuito de controle da liquidez bancária. Aí temos o mercado de crédito, por meio dele se processam as operações dos prazos curto, médio e aleatórios, né? E aí compreende o financiamento de capital de giro, capital fixo, habitação, o rural e o consumo de bens e serviços, e o mercado de valores mobiliários, tá? Com operações dos prazos curto, médio, longo e indeterminado, né? Igualmente também para financiamentos de capital de giro, capital fixo, o underwriting ou a subscrição de ações e debêntures. Tá? Então, sempre que falarmos de operações do mercado financeiro, a gente sempre vai lembrar desses quatro grandes grupos: mercado cambial, mercado monetário, mercado de crédito e mercado de valores mobiliários. Outro ponto desse capítulo foi a questão dos agentes operadores do Sistema Nacional Brasileiro. E aí nós mencionamos, né, os bancos múltiplos, os bancos comerciais, a Caixa Econômica Federal, né, as cooperativas de crédito, as agências de fomento, né, por exemplo, a cooperativa de crédito, a Sicob. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar da Sicob, né? A Sicob, ela é uma cooperativa de crédito, né? As agências de fomento, que são exclusivas, né, do poder público. Então, aqui no estado, a gente tem a AFAP, né, que é a Agência de Fomento do Amapá. Temos as associações de poupança e empréstimo, né, os bancos de desenvolvimento, né, e o próprio BNDES, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, quando nós falarmos de agentes operadores do Sistema Financeiro Nacional, a gente está falando de todos esses agentes, né? Bancos múltiplos e comerciais, Caixa Econômica, cooperativas de crédito, agências de fomento, associações de poupança e empréstimo, os bancos de desenvolvimento e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES. Decisões de financiamento em curto prazo. Esse foi nosso terceiro capítulo, né, que foi administrado por meio de 2 aulas, mas eu preferi concentrar ele na parte que eu considerei a mais importante, né, que vem falar justamente sobre a questão das empresas com a formação do capital social inicial. Então, vocês devem se lembrar que eu trouxe aquele exemplo, né, daquele quadro com ativo, né, R$ 1.000 de ativo disponível e R$ 2 de ativo imobilizado, e o capital social de R$ 3.000. Então, o que acontecia? Os acionistas ou os sócios, eles tinham essa participação de R$ 3.000, né, era o capital social, só que era insuficiente de certa forma, porque o ativo imobilizado era de R$ 2.000, ou seja, ele representava 2/3 do capital inicial, né? Então, isso é algo muito alto, uma parcela muito alta. Então, para saldar esses R$ 1.000 restantes, desculpa, né, precisaria do empréstimo.
Então, desde logo, né, quando você observa uma empresa com capital social de R$ 3.000, aí quando você olha para o ativo, você tem um disponível de R$ 1.000 e o imobilizado de R$ 2.000, desde logo você já observa que o capital social inicial da empresa foi mal formado. Então, o que acaba levando essas empresas, né, a resolver isso? Um empréstimo. Então, as empresas, como uma forma de tentar resolver essa demanda, né, da má formação do capital inicial social, elas recorrem ao empréstimo. E aí é o grande perigo, porque se o empréstimo ele não for na cirúrgica quantia, né, que é necessária para resolver o problema do capital social inicial, que tem ali alguma dimensão errada, a empresa vai se afundar eternamente em dívidas, né? Porque vai fazer um empréstimo daqui, e aí esse empréstimo não foi suficiente, ou fez empréstimo no valor maior do que o necessário, e aí vai contrair uma dívida de qualquer jeito, né? Então, é preciso que esse empréstimo que for tomado, ele seja na exata quantia para a correção dessa má formação do capital social inicial. Outro ponto que também foi mencionado foi a questão das políticas de crédito, né? Então, a gente lembrou aqui, lembram que existiam três políticas de crédito, né? Que era a política liberal, a política rígida e a política compatível. Então, cada uma delas traz aí consigo uma característica muito própria. Então, primeiro nós temos a política de crédito liberal, né? Qual que é a ideia? Essa política ela é adotada pelas empresas que geralmente têm uma situação financeira razoavelmente boa. E é muito comum para empresas que são novas no mercado e que têm que se tornar conhecidas rapidamente para que elas consigam fazer as suas vendas, né? Então, essa política ela é muito utilizada também, desculpa, pelas empresas que têm aí uma margem de lucratividade que precisa ser alta, né? Outra política de crédito, né, outra modalidade, é a política de crédito rígida. Então, essas empresas que adotam essa política de crédito rígida, elas trazem consigo como o próprio nome menciona, uma rigidez, né, nas suas políticas. Então, para esse caso, a empresa ela tem uma situação financeira que não permite que ela assuma muitos riscos, ou riscos maiores, por conta da falta de capital de giro. Isso é muito comum nas empresas que comandam aí alguns mercados que tenham pouca concorrência, ou no caso do monopólio também, né? Assim como também nas épocas de uma demanda elevada de consumo, né, e uma produção insuficiente, ou seja, muito consumo e pouca produção. Então, nesses casos, adota-se a política de crédito rígida. E, por fim, a política de crédito compatível, né? Nesse caso, essas empresas que utilizam a política de crédito compatível, elas determinam e controlam esse tipo de política, né, com uma linha de flexibilização da ação da própria empresa. Então, ela leva em conta as condições do mercado e as condições dos clientes, né? Então, é uma política moderada, né? Ela leva em conta aí as possibilidades de capital de giro, né? Quando ela vai empreender a sua linha de financiamento para os clientes, né? Então, claro que também não vai deixar de ser aplicada para as empresas que tenham um alto grau, né, de controle dos seus negócios, mas ela busca uma certa flexibilidade, né, de trazer consigo a mesma preocupação
da política de crédito rígida, mas também com a, a, a volatilidade, né, por assim dizer, da política de crédito liberal. E as decisões de financiamento em longo prazo. Né? Então, fontes de recursos, né, para financiamento empresarial. Então, vocês devem se lembrar que a gente mencionou alguns dos tipos de fontes de recursos para financiamento empresarial, tá? Que a gente colocou aqui o mercado de capitais, as ações, os debêntures, né, os bônus e os commercial papers. Né? A gente chegou a falar um pouco da definição, o conceito de cada um, né? Eu não vou poder adentrar muito nos conceitos deles porque são muito longos, então qualquer coisa vocês podem procurar essa aula, né, decisão de financiamento em longo prazo, que lá a gente já vai ter uma explicação bem melhor dos conceitos de cada um. E também, né, o financiamento de ativos fixos. Né? E aí a gente mencionou o leasing, né, ou arrendamento mercantil, o leasing operacional ou alocação, né, o leaseback e as operações de financiamento com os bancos de desenvolvimento. Né? Todos esses conceitos também estão explicados na aula. Tá? Quero, nessa aula em específico, como os conceitos são muito grandes, eu não vou conseguir adentrar neles com tanta veemência nessa etapa de revisão. Então, qualquer coisa, eu peço a vocês que deem uma olhadinha lá na aula correspondente, que já vai ter tudo bem mais detalhado e conceituado para vocês. Tá? Ed, né, que foi um dos nossos últimos capítulos que nós falamos sobre. Ou será que eu esqueci de algum? Então, basicamente, inclusive, Ed foi o tema do trabalho de vocês, de pesquisa, né? Então, vocês com certeza já devem estar bem afiados no que é o Ed, né? E, teórica, assim, em palavras mais curtas, ele reduz ou ele elimina os riscos financeiros, né? E ele é feito por intermédio de aplicações financeiras. E todos os pormenores vocês vão assistindo com calma durante a aula também, que inclusive essa aula foi conjunta, nós fizemos 2 capítulos juntos no mesmo dia, em razão do tamanho, né? Como eram capítulos com uma demanda, com conteúdo pequeno, então eu usei ele para as 2 aulas, né? Inclusive essa foi a última aula de conteúdo que nós tivemos, tá? Então, junto com o Ed, também foi explicado um pouco de indicadores Fiesp Serasa e revista Exame, né, que eu até trouxe aqui. Então, aqui nesse momento, a gente menciona um pouquinho sobre os indicadores econômico-financeiros que são trabalhados dentro desses indicadores, né, da Fiesp Serasa e da revista Exame, que são a rentabilidade, o nível de atividade, a estrutura de capitais, a capacidade de pagamento de dívidas e a gestão do capital de giro. Né? Então, esses 5 grupos de indicadores econômico-financeiros são utilizados, né, para que esses 2 indicadores, né, tanto o Fiesp Serasa quanto a revista Exame, façam uma espécie de ranking para qualificar as empresas, né, do ponto de vista econômico-financeiro, né? Então, para que assim, quanto melhor a empresa consegue administrar esses indicadores econômicos financeiros, melhor posicionada ela fica nesse ranking. Além disso, a gente tem também os indicadores setoriais, né, que são levados em consideração nesses 2 estudos, né, que são a liquidez corrente, a liquidez geral, o giro do ativo e o retorno sobre o patrimônio líquido, certo? Então, isso tudo também está melhor mencionado na aula que ficou gravada, vocês podem fazer uma
uma relembrança mais acurada assistindo a gravação, certo? Só parar a gravação aqui um momento.